Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Olá, amigos. Uma boa noite a todos. Eu fiquei encarregado de conversar esta noite sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o item melancolia. Para quem não me conhece, eu me chamo Paulo. Ele inicia assim: Sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É a pergunta que foi feita. E a resposta vem em seguida. É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para dele sair. Reconhecendo inúteis esses esforços, e eu gostaria aqui de abrir uma pausa para mencionar o que seria o significado de esforço. O que é esforçar-se segundo o dicionário? É a intensificação das forças físicas, intelectuais ou morais para a realização de algum projeto ou tarefa. Então, retomando o texto do Evangelho, ele diz assim: reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, que significa aqui a diminuição das forças, o esgotamento, a fadiga, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. O texto completa: crede-me, resisti com energia. É o próprio significado ou o próprio conselho dos espíritos quando vos vier a melancolia. E quando ele sugere resistir com energia, eu me perguntei: e o que é energia? Interessante que para a física, energia significa a capacidade que um corpo, uma substância, um sistema físico, um motor, tem de realizar trabalho. Já para a filosofia, eu me refiro aqui a Aristóteles, é a ação de um motor, que pode ser físico ou metafísico, que permite a atualização de uma potencialidade. Retomando aqui então o texto no Evangelho. Resistir com energia, e essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Novamente eu vou abrir aqui um intervalo para a gente entender o que seria a vontade. São tipos de palavras que comumente as vemos no nosso cotidiano, na leitura do Evangelho, mas muitas das vezes a gente não vai buscar o sentido delas. E eu vou retomar aqui com a expressão, o significado de vontade. Pois bem, é a faculdade que o ser humano tem de querer, de escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. É uma força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo, a atingir seus objetivos ou desejos. É o próprio significado de ânimo, de determinação, de firmeza. Retomando o texto no Evangelho. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo. É o conselho dos espíritos. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que Ele, o Pai, vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que os mantêm cativo o espírito. Tal qual um prisioneiro em um determinado presídio
necessita de um período de internação para se recompor, se regenerar, reparar as suas pautas. Continuando no texto, lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo provação, eu, curioso, fui buscar o significado de degredo no dicionário e encontrei o seguinte significado. Segundo o termo jurídico, degredo significa pena de desterro ou exílio imposta judicialmente em caráter excepcional como punição de um crime grave, constituindo uma forma de banimento. E uma vez que o texto no Evangelho cita degredo provação, o que seria o significado de provação? Significa o ato ou o efeito de provar. A própria prova em si pode significar também dificuldade, situação aflitiva ou sofrimento, que põe à prova a força moral, a fé religiosa e as convicções de um indivíduo. Retomando assim o texto no Evangelho. Exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações. Mais uma vez, quando ele cita no Evangelho os termos cuidados e principalmente inquietações e tribulações, essas palavras, eu me refiro a essas últimas, significam a própria aflição, que vem do grego tilipsis, que significa o ato de prensar, de imprensar, a própria palavra pressão. E metaforicamente pode trazer o significado de opressão, tribulação, angústia, dilema. Retomando o texto. Com o conselho dos Espíritos para este momento de melancolia, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos. Vocês já pararam para pensar o que seria afrontar? Afrontai-os aqui no Evangelho? E o que seria resoluto? Pois bem, a palavra afrontar significa atacar de frente, enfrentar, por frente a frente ou encontrar-se cara a cara, confrontar-se. E resoluto, aquilo que foi resolvido, dissipado. Eu vou repetir. Afrontai-os resolutos. Dura um pouco e vos conduzirão acompanhando os amigos, por quem chorais, e que, jubilosos por vê-los de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Esse texto é de François de Genève, ditado em Bordeaux, Paris. Muito obrigado a todos, eu desejo uma excelente noite.